Boa tarde, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Essa é mais uma edição do nosso Pão das Três. Hoje é segunda-feira, dia 24 de maio de 2021. Hoje está um dia ensolarado, mas está um vento bem frio aí, por isso a gente está de blusa. Você deve estar sentindo frio aí na sua casa também, mas é uma fase muito gostosa do ano, né? Eu gosto do calor, gosto do frio também. Em cada época do ano a gente consegue aproveitar de uma maneira especial a bênção de Deus, né, que tem nos acompanhado, tá bom? Então eu peço que Deus abençoe, quero agradecer a presença de cada um de vocês. Hoje eu estou fazendo aqui um voo solitário, tá bom? A Vera saiu aí para fazer alguns exames, talvez eu tenha alguma dificuldade aí para responder aos pedidos que surgirem aí ao longo da nossa edição de hoje do Pão das Três, mas com certeza eles serão adicionados aí à nossa lista de oração, tá? É sempre gostoso quando a gente usa a câmera frontal também do celular, né? Eu sempre comento isso, que a gente consegue ver as carinhas dos irmãos entrando, a gente consegue de alguma maneira saber quantas pessoas estão presentes, tá bom? E vou aí dando o nosso muito boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando aí no dia de hoje. E os convido nesse momento para oração, a nossa oração. E logo depois nós vamos cantar aí um hino muito famoso, né? Você já deve ter visto, de vez em quando circulam aí, né? A lista dos 50 hinos mais famosos do cantor cristão, dos 100 hinos mais famosos do cantor cristão. E nessas listas, esse hino sempre aparece, que é o hino 396, Cegueira e Vista. Hoje a gente vai falar um pouco sobre conhecimento, sobre entendimento, sobre conhecer e entender. E a gente sabe, né, que os nossos olhos espirituais, né, eu diria que até os nossos olhos físicos também, eles só são de fato abertos quando nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando nós de alguma maneira entregamos a nossa vida, o nosso entendimento, o nosso coração a Jesus. Eu digo de alguma maneira porque alguns, como dizem, né, vão pela dor, outros vão pelo amor, outros vão convencidos, né, por argumentos, outros vão aí movidos pelas circunstâncias difíceis da vida, pelas grandes necessidades, ou seja, Deus sabe como nos atrair, né? Como nos levar para o seu reino, né? E cada um de nós, com certeza, tem uma história diferente aí e especial. Tá? Então vamos orar. Pai, muito obrigado, Pai, nessa tarde, porque mais uma vez vamos realizar, ó Deus, o nosso culto, ó Pai, o Pão das Três, um momento importante dentro do nosso dia e da nossa semana, quando temos comunhão, ó Pai, com os nossos irmãos, compartilhamos da Tua Palavra e também louvamos, ó Deus, o Teu santo nome, através dos cânticos, hinos e também das nossas orações. Obrigado pela presença dos irmãos, ó Pai, que juntos possamos crescer, ó Pai, um pouco mais na graça, no entendimento do Senhor e no conhecimento também da Tua Palavra. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Bem, então vamos lá, estou vendo aqui alguns daqui me dando boa tarde, tá? Boa tarde então aí aos irmãos, tá bom? Hino 396 do cantor cristão, tá? Canta comigo aí, isso aí eu sei que muitos conhecem até de cor, né? Oh, tão cego eu andei, perdido vaguei, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz por ver dele não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu
pecado castigado, Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado, Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado, Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Eu agora me alegro em sua luz. Cegueira de quem anda nas trevas do pecado e vista de quem vem para a graça de Jesus. O hino 396 do cantor cristão, como eu disse, muito conhecido, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre conhecer e entender, né? Sobre avançar aí no conhecimento de Deus e também da graça de Deus, tá bom? Deus então abençoe o nosso encontro. Para aqueles que entraram aí um pouquinho depois, tá? Hoje eu estou fazendo um voo solitário aqui. Eu estou vendo aqui as mensagens que estão entrando. Talvez eu tenha alguma dificuldade para depois levantar aí os pedidos de oração. Mas depois a gente dá uma olhada e a gente acrescenta a lista, tá bom? A minha fiel escudeira dos bastidores aqui, a Vera, hoje está fazendo alguns exames, tá? Exames aí de rotina, tá? De uma forma geral aí a saúde dela aí está muito bem. Mas hoje ela tinha alguns exames para fazer e coincidiu o horário do exame juntos com o nosso encontro aqui do Pão das Três, tá bom? Eu também estou sentindo falta dela aqui hoje. Mas é isso aí, vamos ler o nosso texto. Após a nossa leitura, nós vamos orar novamente e aí fazer os nossos comentários. Como eu disse, a gente estudando Provérbios, muitos temas, né, muitos assuntos, eles vão se repetindo. Então, ali já a partir do capítulo 14, 15, a gente começou a fazer uma seleção dentro dos capítulos de temas que sugerem, né, alguma coisa um pouco nova, né, diante daquilo que a gente já discutiu. E hoje a gente vai fazer isso novamente no capítulo 19, os versículos de 1 a 11. Mesmo assim, na nossa leitura de hoje, tá, que é Provérbios capítulo 1, os versos de 1 a 19, falando sobre conhecer e entender, a gente vai fazer um destaque para 3 versículos, na verdade, tá? Que é o versículo 2, o 8 e o 11, que tratam ali de questões ali muito parecidas, e a gente vai procurar juntá-las, obviamente sem desvirtuar aí o significado do texto. A gente procura sempre ser o mais honesto possível com aquilo que a Bíblia diz, mesmo que o que ela diga, né, vá contra aquilo que a gente pensa, deixa a gente numa situação difícil, né, porque esse é o desafio. Inclusive, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já disse isso aqui, mas eu vou repetir. Né? Já teve gente que perguntou assim: pastor, mas será que é legal mesmo essa coisa de pregar um livro inteiro da Bíblia, como vocês fazem, né? Então o pastor Isaac está estudando Atos e Eclesiastes, eu estou aqui batendo em Provérbios, já batemos em vários textos da Bíblia, né? O pastor Márcio agora falando em Gálatas. Eu vou dizer para você uma das vantagens, há várias, eu vou dizer mais de uma.
Mas uma delas que está no nosso comentário é que quando você prega um livro completo da Bíblia, você é obrigado a trabalhar os temas que a Bíblia traz, né? Porque quando você escolhe um aqui e outro lá, você acaba escolhendo alguma coisa com a qual você está um pouquinho mais acostumado e você acaba às vezes até escapando de alguns desafios, né? De algumas confrontações, até de alguns problemas de interpretação de texto bíblico, que alguns textos bíblicos são bastante difíceis. Quando a gente pega livros inteiros, assim como a gente faz, a gente está se propondo um desafio muito grande, que é não deixar, olha que interessante, não deixar a nossa própria mente, entendimento e os nossos gostos pessoais interferirem no nosso ensino. Isso é muito importante. Então a gente pega o livro inteiro da Bíblia e vai, e aí a gente é obrigado a falar o que está escrito na Bíblia, tá? Isso aí é muito importante, tá? A outra vantagem, lógico, né? As nossas ovelhas aprendem, né? Acabam aprendendo a respeito do conteúdo de livros inteiros da Bíblia, acabam ouvindo a respeito de temas e tendo abordagens assim muito variadas, então é importante. Isso não quer dizer que a gente não descarte, né, as pregações em outros textos, né, que a gente faz aqui e ali, que nem nos domingos eu comecei a trabalhar o livro de Marcos, né? Então, a gente também pode pegar um Marcos amanhã, Mateus, isso aí também não é problema nenhum, tá? E esse também tem as suas vantagens, talvez de não cansar as pessoas, de você aproveitar temas que têm a ver com o que está acontecendo, às vezes uma data especial, aquela coisa toda, que eu gosto muito de aproveitar. A gente tem que aproveitar muitas datas especiais da igreja, tá bom? Então a gente tem que ter à nossa disposição e fazer uso de todas essas ferramentas, tá? Mas a abordagem de livros completos da Bíblia traz para nós esse desafio aí que eu acho muito legal, tá bom? A Bíblia vai ditando para a gente o que a gente tem que dizer, não é a gente que diz para ela, né? Aliás, em momento algum isso pode acontecer, tá? Então é isso aí, vamos ler Provérbios capítulo 19, os versos de 1 a 11, e a gente selecionou aqui 3 versículos que tem a ver com o que a gente vai dizer hoje. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas o pobre, o seu próprio amigo, o deixa. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras, mas não servem de nada. O que adquire entendimento ama a sua alma, e o que conserva a inteligência achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não está bem o deleite, quanto menos ao servo dominar os príncipes. E, finalmente, o entendimento do homem retém a sua ira, e a sua glória é passar sobre a transgressão. Amém? Tá bom? Então essa é a nossa leitura de hoje. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos porque estamos, ó Pai, diante do Senhor, diante da Tua palavra, e clamamos neste momento que o Senhor nos ajude e nos abençoe para que possamos compreender, ó Deus, um pouco mais a Tua palavra e hoje adquirir um pouco mais de conhecimento ou as formas de adquiri-lo e também de entendimento para que as nossas vidas, mais uma vez, reflitam a Tua vontade e sejamos, ó Pai, de acordo com aquilo, ó Deus, que o Senhor tem em mente, aquilo que o Senhor, ó Pai, nos dá por meio da Tua palavra. Nos ajuda, ó Deus, a todos nós, a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Antes da gente entrar diretamente aí no nosso assunto, a gente percebeu que além do conhecimento e do entendimento, esse bloco aqui de Provérbios, capítulo 19, de 1 a 11, está tratando de uma outra temática bem importante, que é em relação à pobreza e à riqueza.
ao domínio dos simples e ao domínio dos mais entendidos, né? Então ele tá fazendo essa observação a respeito de como a vida funciona. Como a gente disse aqui no último Pão das Três, hoje é segunda-feira, eu acho que o meu último foi na quinta-feira. Eu disse que a gente tem uma dificuldade que a gente tem que trabalhar bem dentro da nossa cabeça, que é o ideal, que é aquilo que a gente deseja que as coisas sejam, ou o propósito de Deus para a humanidade, né, que em Cristo a gente persegue para a nossa vida, a gente vai atrás, e o real, que é o mundo onde há falhas, há pecados, há mudanças, há transformações, há acontecimentos inesperados que causam mudanças nas coisas. Então a gente vive sempre entre essa crise, né, entre o real e o ideal. E o livro de Provérbios é um livro muito interessante nesse sentido, porque ele nos fala, obviamente, qual é a vontade de Deus, qual é o ideal, qual é a nossa meta, qual é o nosso objetivo, mas também, como em toda a Bíblia, escancara a realidade do homem que vive em desacordo com a vontade de Deus. E, obviamente, os momentos em que esse homem também, que se encontra com Deus, que se encontra com Cristo, consegue corresponder aos ideais divinos, obviamente, porque está amparado, guardado, dirigido, protegido, guiado, conduzido, liderado, né, pelo próprio Cristo, tá? Que é de fato a única forma da gente cumprir o nosso objetivo. A gente aprende pela Bíblia que a gente foi criado com um propósito, né? A gente foi criado com o propósito de glorificar a Deus, né, em todas as coisas. E Deus nos deu domínio sobre toda a criação e a ordem também de que nós crescêssemos e de que multiplicássemos, ou seja, de que nós fizéssemos bom uso de tudo aquilo que Ele nos deu, né? De tudo aquilo que Ele nos entregou, e que também nós prosperássemos em todos os nossos caminhos, fazendo a nossa família crescer, crescendo no nosso entendimento, no nosso trabalho, e obviamente o livro de Provérbios ele está bastante calçado nisso. Ele não discute lá os fundamentos que a gente encontra lá em Gênesis, que a gente encontra em Êxodo, quando a lei é estabelecida, em Levíticos, que a gente encontra no Sermão da Montanha, mas ele aborda como é que essa coisa acontece na prática. Então, ele está observando, né, a vida do homem, a vida do crente, a vida do justo, em contraposição à vida do ímpio, à vida do perdido e daquele que não faz a vontade de Deus ou nem quer saber de fazer a vontade de Deus, né? Então, ele está aqui falando, que nem no versículo 1, sobre pobreza, melhor o pobre, né, sem recursos, que é verdadeiro, do que o tolo, né? No versículo 4, ele fala que um problema da riqueza é que ela traz muitos amigos, mas até o verdadeiro amigo de alguém que se torna pobre se afasta dele. Então, até uma crítica a respeito disso, né? Das verdadeiras e falsas amizades. Ele fala sobre o papel do príncipe, né? Da autoridade, que todo mundo quer estar perto dele, né? E as pessoas se tornam amigas de quem dá a elas presentes. Então ele está fazendo uma constatação de como é a vida e mostrando como muitas vezes também o coração do homem é extremamente interesseiro, né? E devotado às suas próprias causas. Isso é um problema muito sério. Aí no verso 7, mais uma vez ele fala isso, né? Que até os irmãos do pobre o aborrecem, né? Acabam se afastando dele, né? E por aí afora, né? Aí no versículo 10 ele termina também dizendo que ao tolo, né, não está bem o deleite, quanto ao menos ao servo dominar os príncipes. Ou seja, ele estabelecendo aqui que há uma ordem com a qual a sociedade se organiza, em que alguns têm autoridade sobre os outros, e que algumas pessoas não podem exercer papel de liderança, não podem exercer papel de destaque, isso mostrando que Deus também constituiu sobre nós a autoridade. Ou seja, o que Provérbios está dizendo é o que a gente ensina direto na igreja. Deus constituiu a autoridade sobre nós, constituiu. Lá no Novo Testamento a gente tem isso, Provérbios, em Romanos, né? Paulo falando em Romanos, né? Que a gente tem que orar pelas autoridades, obedecer às nossas autoridades, porque elas nos foram colocadas diante de Deus. Cristo, né, também fez isso, né, quando ele pagou um imposto, né, de quem, pega a moedinha aí, de quem é a carinha que está aí, é de César, então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mostrando claramente que os cristãos, né, que aqueles que servem a Deus,
eles não se revoltam contra as autoridades e nem deixam de cumprir as suas obrigações, tá? E que Deus é quem constitui as autoridades. Então a gente tem esse tema também entremeado, né? Permeando aí, mesclado, né? Dentro do ensino de Provérbios, no bloco que a gente está analisando hoje, que a gente está estudando hoje, tá? Mas essa aí é uma análise estrutural, né? Só para explicar para vocês por que os outros versículos eu não vou abordar, apesar de ter abordado agora rapidamente, né? Então quem está entendendo aí viu que eu fiz uma abordagem disso, tirei algumas conclusões que obviamente são úteis, mas hoje eu quero focar nos versículos 2, 8 e 11, tá? Eu lembrei de uma coisa muito engraçada, né? Eu tinha uma ovelha, eu digo tinha porque não é daqui da vila, né? Era da outra igreja, né? Então eu sempre preguei com esboços, né? Então era uma pessoa assim, quando eu terminava de pregar, já me abordava ali no final do culto, logo descendo ali daquela parte mais alta, onde a gente fica, né? Para as pessoas poderem nos ver como é na vila, pediu o esboço do sermão, e não foram poucas as vezes a pessoa chegou assim, pastor, mas por que você não falou de tal versículo? Por que você parou a leitura em tal versículo e não foi até tal versículo? Era muito interessante porque eu tinha sempre que travar essa conversinha ali por alguns minutinhos ali, né? Tentando explicar por que alguns versículos tinham sido abordados e não. E eu tinha um prazer muito grande de fazer isso. Por quê? Porque era uma pessoa que estava atenta, estava ali, tentando aprender, ouvir, me dando atenção, e era muito legal. Eu respondia isso com muito, muito prazer, tá? Então não estou fazendo uma crítica, não, estou lembrando de uma coisa que eu acho muito legal, tá? E foi o que eu fiz agora, né? Por que eu não abordei os outros versículos? Abordei, expliquei. Agora vamos para o 2, o 8 e o 9, né? O 2, ele diz assim, né? Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com os seus pés peca, tá? Então a primeira pergunta que a gente pode fazer ao texto, né? Existe um método de estudo bíblico que chama método de estudo indutivo, ele é muito útil, em que você vê um texto e você faz perguntas ao texto. E eu uso isso constantemente. Eu sempre estou trabalhando perguntas e respostas. Presta atenção aí nos meus estudos, nos meus sermões, muitas vezes eu levanto perguntas e eu respondo essas perguntas. Uma pergunta que eu faria para o versículo 2 é essa. Por que a falta de conhecimento é ruim? Ele está dizendo, por que ficar alma sem conhecimento não é bom? E ele responde, porque a falta de conhecimento leva ao pecado, apressa o pé do homem ao pecado, né? Ele diz assim, e o que se apressa com seus pés peca. Ele coloca as duas coisas assim de maneira unida, dizendo que a falta de entendimento, de conhecimento, nos leva ao pecado. Olha que interessante, quando a gente fala de conhecimento e de entendimento em relação ao pecado, a gente está falando de pelo menos três coisas. Vamos ver se eu consigo elaborar as três. Primeiro, um conhecimento a respeito do que é certo e do que é errado, que a gente precisa ter, e que está muito declarado pela Bíblia. Uma das palavras usadas lá no hebraico, hoje eu vou usar um hebraico aqui, para a palavra pecado é amartia, ou alguns falam amartia. Essa palavra traduzida significa errar o alvo, ou em outras palavras, fazer aquilo que você não deveria, ou buscar um objetivo que você não deveria, ou contrariar o propósito para o qual você foi criado. Isso chama pecado. Olha que interessante, né? Pecado é errar o alvo. Era para você fazer de um jeito, você fez de outro. Era para você viver de um jeito, você vive de outro. Era para você pensar de um jeito, você pensa de outro. Você está pecando, né? Olha como é que a coisa é séria. Uma segunda coisa que é importante quando a gente fala de conhecimento do pecado é que quando a gente conhece o certo e o errado, a gente sabe que a prática do certo e a prática do errado trazem consequências para a vida da gente. E a gente fala de consequências positivas, como a bênção de Deus, a paz do coração, a santidade, né? As nossas orações vão ser ouvidas, a gente vai ter tranquilidade e paz no nosso coração, e as consequências ruins, porque o salário do pecado é a morte, né? O salário do pecado é a destruição, é a queda, são as coisas ruins na nossa vida, que começam pela falta de paz e de tranquilidade no nosso coração, e vão abraçando, e esse mal vai abraçando tudo que está à nossa volta, destruindo os nossos relacionamentos, as nossas coisas, atrasando a nossa vida. O pecado é uma coisa muito ruim. E uma terceira, obviamente, né, quando a gente fala de conhecer e de entender como uma forma também de evitar o pecado, é que
além da distinção entre o certo e o errado, o reconhecimento das consequências do mal que a gente pode fazer, e até as consequências boas da vida com Cristo, obviamente, o que a gente faz para se livrar disso, né? Como é que a gente, primeiro, resolve o problema que a gente criou, e como é que a gente vive de uma forma que possa ser agradável a Deus. Isso é muito importante, né? Quando a gente lê Romanos, e Romanos é um livro difícil, é difícil mesmo de entender a carta do apóstolo Paulo. Eu costumo fazer a leitura dos capítulos 5, 6, 7 e 8 como se fossem uma unidade só. A salvação pela fé e os problemas do pecado, ali no capítulo 5 e no capítulo 6 também. Como o pecado é destruidor. Como é que um homem que tenta viver sozinho, fazendo o que é certo, pelas próprias forças, ele não consegue, como ele se torna um fracassado. Mas o texto, né, quando a gente entra em Romanos 8, Romanos 8 fala da vida vitoriosa de alguém que não está mais vendido ao pecado, mas que não anda mais segundo a lei da carne, a lei humana, mas conforme a lei espiritual, conforme a lei do Espírito. Então, olha que interessante. O conhecimento e o entendimento nos mostra que o cristão, ele pode viver, olha o que eu estou dizendo. Eu não estou falando de impecabilidade, porque o único impecável que nunca pecou foi Jesus, tá? A gente vai continuar falhando, a Bíblia ensina isso, tá? A Bíblia ensina isso. Mas que a gente pode viver de uma forma vitoriosa sobre o pecado se nós estivermos andando pela lei de Cristo. Como é que a gente chega a esse conhecimento? A esse entendimento, buscando conhecimento. Então, conhecer e entender, segundo o autor de Provérbios, né, ele está dizendo aqui para nós, no versículo capítulo 19, verso 2, é importantíssimo porque a nossa mente vai saber onde resgatar as informações boas, a coisa boa. O Espírito vai ter o que trabalhar no nosso coração e os nossos pés não se apressarão para o pecado. Eu diria que os nossos pés se apressarão para o bem. Então, conhecer e entender como algo muito importante. Aí o outro versículo que eu disse é o versículo 8. O versículo 8 é fantástico. Olha que interessante. O que adquire entendimento ama a sua alma. E o que conserva a inteligência achará o bem. Olha que interessante, né? Então, o que ele está dizendo para nós aqui? Que o conhecimento, que a busca pelo conhecimento, que a busca pelo entendimento, pelo conhecer e o entender, né, são uma prova de amor que nós damos a nós mesmos. É óbvio que eu não estou aqui falando do amor a nós mesmos, naquela coisa antropocêntrica, hedonista, egoísta que a gente tem hoje, e que as pessoas estão ensinando assim, temos que amar mais a nós mesmos, não nos importarmos mais com o que as pessoas dizem, eu vou viver meus sonhos, minhas realizações, e depois a gente já está colhendo aí uma geração de gente frustrada, né? E que vai amargar ainda muitos dissabores ao longo da vida. Não é disso que eu estou falando, né? Eu estou falando de um amor conforme Cristo, em que você sabe que você serve de Deus, foi criado por Deus, e que você ama a si mesmo de uma forma verdadeira e equilibrada. Então é isso que eu estou dizendo, tá bom? Então, dito isso, ele diz assim, o conhecimento e o entendimento, né? Quem busca conhecimento e entendimento dá provas de que ama a si mesmo. Por quê? Porque busca o bem, porque persevera na busca pelo bem. Olha que interessante. Você quer dar uma prova de amor para si mesmo? Não é se isolando ou satisfazendo todos os seus desejos egoístas. Busque entendimento, busque conhecimento. Por isso que a gente insiste tanto com as pessoas. Leiam a Bíblia, né? Porque a gente sabe que essa leitura cuidadosa, constante, vai trazer uma mentalidade diferente, um conhecimento diferente, vai provocar coisas no seu coração, vai levar você a pensar coisas que sem a Bíblia você não pensaria, vai levá-la a sentir coisas que você não sentiria, porque é a palavra de Deus. Então, é uma prova de amor por si mesmo, né? Aí, obviamente, se você pode,
leia livros, né? Compre livros para ler, né? Aí alguém vai dizer assim, mas tem que ser livros bons. Mas você só vai descobrir o que é um livro bom depois que você já tiver lido muito livro, tá bom? E principalmente depois de ter lido muito livro ruim. A gente aprende a adquirir esse costume só depois de ter muita prática. Mas até um livro ruim, ele ensina coisas pra gente, né? Ler de uma forma cuidadosa, ler de uma forma crítica, tá? Mas o foco aqui é adquirir conhecimento. Conhecimento a gente adquire ouvindo as pessoas, conversando com as pessoas, observando a vida, tá bom? Além de, obviamente, pela leitura, pelo estudo, por participar de um grupo, aí são várias formas. Isso o texto está dizendo, conhecer e entender, a busca pelo conhecimento e pelo entendimento, né, é uma forma de mostrar que nós temos amor pela nossa alma, amor pelo nosso interior. E como é bom quando o nosso interior é bem tratado e bem cuidado. Né? É dele que procede a vida, é dele que procede as nossas palavras, as nossas ações. Então, quanto mais a gente cuida da nossa alma, mais a nossa vida ao redor também vai ser reflexo dessa vida, dessa alma bem cuidada. Olha que interessante. E o versículo 11, né? Olha o que diz lá: o entendimento do homem retém a sua ira, né? E a sua glória é passar sobre a transgressão. Então, a capacidade de entender e de ver as coisas não deixa o coração do homem que tem entendimento se irar, né? Ficar cheio de raiva, de remorso, de ira, de briga, porque ele tem entendimento e como a gente diz, né? Ele junta, né? Como alguns brincam, né? O lé com o cré, e ele consegue entender as coisas e ele diz assim, não, peraí, peraí. Eu não tenho por que esquentar minha cabeça. Eu estou entendendo bem o que está acontecendo e agora, de posse desse conhecimento, desse entendimento, eu vou saber o que fazer. Muito bem, isso é muito importante. E a sua glória é passar por sobre a transgressão. Passar por sobre a transgressão aqui não é atropelar a transgressão, não é bater, espancar a transgressão. Pelo contrário, esse passar sobre a transgressão é deixar a transgressão não acontecer, né? Passar por cima dela e ir embora. Ou seja, ele não vai falhar, ele não vai errar, ele não vai transgredir. Transgredir também, biblicamente, tem uma palavrinha lá, mas não importa agora qual é. A palavra transgressão também é sinônimo de pecado, além de iniquidade e outras palavras que aparecem na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Então ele está dizendo bem isso. Ele não retém a sua ira e sua glória é passar por cima do pecado. Ou seja, não pecar, né? Não ficar preso a uma situação de pecado. Então, uma terceira coisa interessante, né? O conhecimento e o entendimento evita que o mal tome conta do nosso coração e da nossa vida. Né? Te leva a escapar de situações, a fugir de situações que podem te levar a uma condição pecaminosa. Um dos textos mais conhecidos aí do Novo Testamento, né, se encontra lá em João 8, e diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E na sequência, se o Filho vos libertar, nos versículos 32 e 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando a Bíblia, então, fala a respeito do conhecimento e do entendimento, a grande preocupação divina, se é que eu posso dizer assim, o grande ensino divino, não é que o conhecimento e o entendimento nos torne mestres, doutores, pós-doutores, pessoas com aquele tipo de sabedoria que, assim, exala pelos poros e pelas palavras, mas a meta principal é desviar os nossos olhares e os nossos pés do pecado. Do pecado. E é exatamente essa discussão que Jesus está tendo lá em João capítulo 8, lá com os religiosos, quando ele fala que eles eram escravos, ele diz assim, nós não somos escravos de ninguém, nós somos de Abraão, aquela coisa toda. Desprezam até o período em que eles realmente foram escravos, eles desprezam lá o período do Egito, eles desprezam o exílio, né? Eles fazem até uma negação histórica muito grosseira, porque eles foram escravos em várias fases, prisioneiros, né, de povos inimigos, mas dizem assim, não fomos. Eles dizem, não, vocês são escravos também, escravos do pecado. E eu os vim para libertá-los. Então,
eu quero que vocês me conheçam. Eu quero que vocês entendam quem eu sou, para que vocês possam ser libertos do pecado. E se eu libertar vocês, diz Jesus, verdadeiramente vocês serão livres. E eu não estou falando dessa liberdade que vocês estão dizendo, eu estou falando de uma liberdade verdadeira, que é a liberdade do pecado. Tá? Então, quando alguém pergunta para um crente, né, o que é liberdade, a resposta do crente deveria ser: a liberdade para nós é não sermos dominados pelo pecado e que também estamos livres das condenações que o pecado impôs sobre nós, porque Cristo nos salva e nós viveremos para sempre diante de Deus. E esta é a nossa liberdade. E como é que você sabe disso? Eu tenho conhecimento e entendimento que vem da palavra de Deus, e principalmente porque eu conheço e eu entendo qual é a obra de Cristo. Tá? Porque Ele quer me desviar do pecado, Ele quer me levar ao encontro de todo o bem, de toda a vontade de Deus, e Ele não quer que o pecado domine nem mesmo o meu pensamento. Ele não quer que o pecado esteja presente nem mesmo nos meus pensamentos. Até o meu interior Ele quer purificar. Tá? É uma mensagem que, não sei se há pessoas não crentes aí nos ouvindo, tá? Esse conhecimento e entendimento proposto hoje é o conhecimento e entendimento que nos leva a Cristo, nos leva à sua palavra, e é aquele que nos faz livres verdadeiramente, tá bom? Então, muito importante essa palavra para os nossos corações no dia de hoje, tá bom? Já peguei aqui a minha listinha para nós acompanharmos aqui os nossos pedidos de oração, tá bom? Então vamos lá. A Luciana tem nos mantido informados a respeito do irmão Wilson, e eu passo agora a informação mais atualizada que nós recebemos aí, tá? Aparentemente, tá, o irmão Wilson não tem Covid, tá? Mas o teste não saiu ainda, a gente vai ficar sabendo depois. Mas ele teve uma insuficiência cardíaca e também um problema, inflamação na urina, que a gente sabe é uma inflamação, né, nos rins, tá? E ele vai ficar hospitalizado para fazer esse tratamento. Então, é uma notícia ruim, porque a gente sabe que ele está doente, mas por outro lado, ele está amparado e graças a Deus aí já estão descobrindo exatamente o que está acontecendo com ele, tá? O sogro da Elaine Castro, o pai do nosso irmão Eduardo, permanece entubado, tá? E vai fazer uma traqueostomia aí para começar o processo de desintubação, tá? Apareceu uma anemia, uma bactéria no sangue que está sendo tratado lá também. Às vezes até como consequência aí da internação, né, irmãos? A gente sabe que isso acontece. A Jandira, né, pediu oração pelo Roberto, um amigo dela que teve um AVC, perdeu os movimentos, saiu do hospital e teve que voltar porque acabou pegando Covid no próprio hospital. Tá em casa, bastante debilitado, em cadeira de rodas, e devemos orar pela vida dele. Tá? O nome dele é Roberto. Tá? O Davi, vizinho da nossa irmã Cida Fraga, continua no hospital fazendo exames para saber a causa de uma febre e de uma taquicardia, né, que é o coração disparado. A nossa irmã Paula Santos, pedindo que orem pela família da Marinalva, uma vizinha dela, né, cujos parentes ali estão todos com Covid, e o pai Oséias, hospitalizado e entubado no hospital lá na Brasilândia, né, um bairro aqui da zona norte de São Paulo. Tá? E, obviamente, todos ali passando uma situação de muito medo, de muita tristeza. Dos hospitalizados, a gente tem além do Oséias, né, a Marisete, que veio aí uma atualização um pouquinho antes do Pão das Três, que ela foi para a UTI, então para a unidade de tratamento intensivo, para o tratamento da Covid. Estava hospitalizado e agora foi para a UTI. Além disso, nós temos o Djalma, o Marcos, o Lucas, a Jeane, a Aline, um pedido do Romualdo e a Aline, um pedido da Lília, tá? O Oswaldo, o Nanau, o Alessandro, o Júlio, o Fabiano e a Amanda. Então nós temos orado pela vida de todas essas pessoas aí. Algumas em casa, né? Como a Marinalva e a família, a Ingrid aqui no caso a filha do nosso irmão Nilson, né? A Ingrid já foi membro da nossa igreja também. Precisamos até atualizar, né? Já tem alguns dias esse pedido. A Karina, a Ângela, a Luciana, o seu Edivaldo, tá? A Andréia e a Andréia Matos, tá?
essas pessoas, então, as últimas citadas, em quarentena em casa. E aí os demais pedidos aqui, né, os pedidos que a gente sempre está recebendo, né, de irmãos que ficam assim mais constantemente nas nossas orações. Tá? A gente ora muito pela questão das vacinas também, tá? Uma questão aí muito, muito importante. Agora chegou no Brasil, parece que já está confirmado, né, uma nova variante, que chamam de variante indiana, mas parece que pelo menos 2 dessas vacinas aí, elas já são mais ou menos certo de que elas também combatem essa variante. Então, a gente está lutando aí com uma doença que é persistente, né, resistente, e que também tem se multiplicado aí nas suas formas, né, de atuação. Então, que Deus tenha misericórdia de todos nós, das nossas vidas, nos livrando da doença, livrando também os nossos familiares, as pessoas que nós amamos, nossos irmãos, nossos vizinhos, que a graça de Deus possa continuar nos guardando. Além, obviamente, de consolando o coração daqueles que perderam parentes, daqueles que ficaram doentes, daqueles que já se recuperaram e alguns ainda com algumas sequelas aí desagradáveis, que o Senhor possa consolar aí e fortalecer o coração de todos. Tá bom? Vamos orar? Pai, nós te damos graças, ó Deus, mais uma vez, por podermos, ó Deus, livremente entrarmos na tua presença pelos méritos de Jesus Cristo e não os nossos, com a certeza de que o Senhor, com a tua grande graça, misericórdia e amor, nos atenderá, ó Deus, nos ajudará a passar, ó Deus, por esses momentos, ó Deus, tão difíceis que estamos vivendo. Pedimos a tua bênção, ó Deus, sobre a vida do nosso irmão Wilson, que está com problema de insuficiência cardíaca, que está com problema renal, hospitalizado. Pedimos que o Senhor continue cuidando da vida dele e que os médicos, ó Deus, ali no hospital possam, ó Deus, indicar o tratamento correto e que o irmão Wilson possa se recuperar. Pedimos que ele esteja, ó Deus, livre, ó Pai, da Covid e que em breve possa voltar para casa. Abençoe a vida também do pai do nosso irmão Eduardo, Deus, que o Senhor continue guardando, ó Deus, a vida dele. Deve passar por um processo de traqueostomia, deve, ó Deus, passar por momentos difíceis ainda, mas fortaleça, ó Deus, o coração dele. Obrigado porque o Senhor o tem mantido vivo, ele tem evoluído, de alguma maneira ele tem vencido, ó Deus, a doença, e pedimos, ó Deus, que essa vitória seja plena. Abençoe a vida da Marisete também, que foi, ó Deus, para a UTI, porque provavelmente o quadro, ó Deus, se agravou, é necessário, ó Deus, um cuidado maior e especial sobre a vida dela. E peço que o Senhor cuide, ó Pai, da vida dela e possa também restaurar, ó Deus, a sua saúde. Peço pela vida do Alessandro também, que passou por uma breve recuperação, mas infelizmente muito abatido, ó Deus, com o tratamento, com a internação. Precisou ser novamente entubado e peço que a tua graça, ó Deus, o ajude, o abençoe e que o Senhor também console, ó Deus, e aquete, ó Deus, o coração de todos os familiares que eu tenho acompanhado, ó Deus, com uma justificada, ó Deus, apreensão nesse momento, ó Pai, tão difícil. Continue também, ó Deus, abençoando a vida de todos os irmãos, ó Pai, da nossa igreja que passam por tratamentos longos de saúde, que eles possam continuar firmes na fé em Cristo e que eles possam também permanecer firmes, ó Deus, no tratamento, ó Deus, que vem passando, seguindo as orientações médicas, sendo presentes nas consultas, enfim, ó Deus, e peço que o Senhor os abençoe e os guarde, dando a eles, ó Deus, alívio de suas dores, dando a eles, ó Deus, tranquilidade e paz, ó Deus, em seus corações, permitindo que eles falem com o Senhor através da oração, atendendo, ó Deus, os seus pedidos, e pedimos sempre também o fortalecimento de todos os familiares ali, principalmente aqueles que estão mais próximos e que têm, ó Deus, uma responsabilidade maior com o cuidado, ó Deus, que é diário, ó Deus, sobre a vida de todas essas pessoas. Obrigado pela vida de irmãos, ó Pai, que também têm sido abençoados com emprego. Obrigado, ó Deus, pela vida da Silmara e da Aldair também, que conseguiram mudar, ó Deus, para o seu novo apartamento, ó Pai, nesses dias, e vivem um momento, ó Pai, de bênção, de muita alegria, com a qual também, ó Deus, nos
confraternizamos, solidarizamos, ó Deus, porque, ó Deus, como é bom, ó Deus, ver o que o Senhor tem feito na vida desta família, assim como na vida de tantas famílias da nossa igreja, que trabalham, que lutam, ó Deus, que oram, que confiam, ó Pai, no Senhor, e vão recebendo, ó Deus, as bênçãos e também compartilhando, ó Deus, com a tua igreja, para que todo o teu povo, ó Pai, igualmente se alegre. Pedimos, ó Deus, mais uma vez, ó Deus, imploramos ao Senhor pelo processo de vacinação no mundo inteiro e especialmente no Brasil, para que seja fortalecido, seja acelerado, ó Deus, para que o maior número de pessoas, no menor tempo possível, seja, ó Deus, vacinada, para que essa doença, ó Pai, perca a sua força, perca, ó Deus, a sua força de adoecer, de infelizmente levar a pessoas a situações, ó Deus, tão difíceis como hospitalização e até a morte, e que voltemos, ó Deus, a ter uma certa tranquilidade, ó Deus, e paz nos nossos corações. Mas mesmo assim, ó Pai, estamos comprometidos a olharmos, ó Deus, para o Senhor, a olharmos para Jesus, a olharmos, ó Deus, para a Tua Palavra, a não negligenciarmos, ó Deus, as nossas obrigações diárias com o nosso trabalho, com a nossa família, conosco, ó Pai, sabendo, ó Deus, que o Senhor tem cuidado e tem também zelado pelas nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pelo final de semana que tivemos, com todas as atividades do Ministério de Jovens e Adolescentes, com os cultos, ó Deus, que foram realizados ontem, com os ministérios envolvidos, ó Deus, de som, de música, imagem, ó Pai, com o Ministério Pastoral, à frente, ó Deus, da pregação da Tua Palavra. Te agradecemos pelo trabalho da zeladoria, te agradecemos pelos recursos técnicos que o Senhor nos tem permitido e que, através deles, temos tido acesso, ó Deus, aos nossos irmãos. E obrigado, ó Deus, porque, mais uma vez, vimos o Teu cuidado e a Tua mão, ó Deus, nos guiando e orientando, ó Deus, em todas as coisas. Mantenha, ó Deus, a Tua igreja firme. Os irmãos participando, ó Deus, das atividades, ó Deus, para que continuem crescendo, para que continuem fortalecidos no Senhor, para que a nossa igreja, ó Deus, continue viva e forte, fazendo, ó Deus, todo o Teu trabalho, que inclui também o trabalho missionário desse mês especial para o Amazonas, e aproveitamos o momento também para, mais uma vez, pedir que o Senhor cuide e abençoe, ó Deus, e dê sucesso, ó Deus, e faça prosperar, ó Deus, todo o trabalho que o pastor Jadai tem feito lá, que o pastor Eliel tem feito, e também as responsabilidades que pouco a pouco também o pastor Adiel estará retomando, ó Deus, naquela região. Cuida da saúde também do pastor Adiel, dos seus problemas nas pernas, ó Deus, nos joelhos, ó Deus, e que os novos tratamentos, ó Pai, as novas possibilidades, ó Deus, dadas pelos médicos, possam surtir, ó Deus, resultado, ó Deus, efeito, e ele possa, ó Deus, viver a sua vida com mais tranquilidade, com menos dores, ó Deus, e continuar pregando, ó Deus, a Tua Palavra, num lugar, ó Deus, tão distante, onde é tão difícil viver e pregar. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos por tudo, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então, nós estamos chegando aí ao final do nosso culto de hoje, ao final do nosso Pão das Três. Quero mais uma vez agradecer aí a presença de todos vocês, tá bom? Hoje, como eu disse, eu estou sozinho, é um pouquinho mais difícil anotar pedidos aqui e reagir, mas a gente depois dá uma olhadinha aí, ver se tiver alguma coisa especial. Se é o caso de ir para a nossa lista também, a gente vai acrescentando na nossa lista, tá bom? Então vamos lá, a semana começou ontem, né? Na verdade, o primeiro dia da semana é o domingo, mas a gente costuma pensar mais na segunda-feira, que é o dia de trabalho. Que Deus abençoe a todos nós, nas nossas atividades, nos nossos desafios, né? Em tudo que a gente tem durante a semana. E fiquem firmes aí. Amanhã tem Pão das Três novamente. Amanhã, terça-feira, às 15 horas, aqui pela nossa página no Facebook, com o pastor Márcio Sarraf, tá? Mantendo aquela sequência que a gente tem, pastor Israel, depois eu, depois o pastor Márcio, depois o pastor Israel, tá bom? E os irmãos continuem aí firmes e fortes, acompanhando as atividades da igreja e orando uns pelos outros e mantendo aquele calor no coração de saudade, né? De vontade de estarmos juntos. Eu acho que esse dia está chegando, tá? Oremos bastante pelo nosso retorno, tá bom? Então, Deus nos abençoe, fique em paz e até mais.